Mais cedo vimos aqueles itens, né, sobre os quais um judeu se sente orgulhoso. E agora, a partir do versículo 25, temos esse sinal externo, que é a circuncisão, e que também foi incorporado, né, por eles na tradição como algo que tinha um valor em si, né? A circuncisão, um judeu, ele se orgulhava pelo simples fato de ser circuncidado. Ele era uma pessoa diferente das outras. Ele tinha agora uma posição melhor, ele tinha privilégios, e isso era um motivo, certamente, de orgulho para ele. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a circuncisão, ela só é proveitosa, versículo 25, né? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Já tem sido explicado, né, que Paulo procura aqui fazer uma descrição de alguns grupos e no final ele chega a uma conclusão de que não há diferença em relação a esses grupos de pessoas, os gentios mais bárbaros, né, digamos assim, os gentios mais bem educados e os gentios e os judeus. Não há diferença desses grupos no que diz respeito à necessidade de salvação, à necessidade de justificação, à necessidade de ter o problema do pecado e dos pecados resolvido. Então, essa circuncisão, ela não garantia nada, na verdade, para um judeu, né? Ela só garantia que ele era um judeu, mas não dava a ele uma situação espiritual diferente. E Paulo então diz, mas ela só é proveitosa se tu guardares a lei. E aí fica uma pergunta, né? Qual judeu pôde guardar a lei? Ou qual ser humano, em qualquer época, pôde guardar a lei? Ninguém consegue, né? Ninguém consegue cumprir todos os preceitos da lei, por uma razão muito simples. Porque se uma pessoa descumpre um só preceito, ela é culpado de toda a lei. Paulo fala também sobre isso na carta aos Gálatas, né? Ali, na carta aos Gálatas, essa temática da circuncisão, ela era uma temática central na carta, né? Ali um pouco diferente a razão, né? Ali judeus convertidos queriam impor aos gentios convertidos que se circuncidassem. E Paulo falando sobre esse assunto no capítulo 3, no versículo 10 da carta aos Gálatas, na segunda parte do versículo, ele diz, Gálatas 3, 10, segunda parte: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Portanto, um só item descumprido traria maldição sobre aquela pessoa. O que significa dizer que todos são malditos por não terem cumprido a lei. Por não terem essa capacidade de cumprir a lei. Também Tiago fala sobre isso. Deixei minha anotação ali. Os irmãos também iam ler. Tiago 2, 3, obrigado. 10, desculpa. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Também o versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Portanto, a circuncisão em si, ela não garantia nada para o judeu, exceto o fato de que ele era um judeu e tinha certos privilégios que nós já vimos um pouco acima. E isso era um balde de água fria, né? Paulo estava trazendo aqui a realidade e ele vai explicar com mais detalhes depois a razão disso. Ele vai mostrar que por todas essas razões que nós já vimos hoje, e mais algumas que ainda estão no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive os judeus. Um comentário à parte, para conhecermos melhor a Deus aqui. O versículo 29, o fim do capítulo 2, ele faz menção do louvor que não procede dos homens, mas de Deus. Quando nós pensamos numa autoridade, normalmente a autoridade ela pune os transgressores e deixa em paz os que estão retos. Há um viés neutro. Mas aqui Deus está procurando um relacionamento com o homem. Já desde a criação, Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua glória. E ele visitava o homem na viração do dia. Deus queria se relacionar com o homem, queria se ver espelhado no ser humano. E aqui nós vemos no contexto também que, por exemplo, no fim do versículo, capítulo 2 ainda, versículo 3, desonrar a Deus. Outra transgressão o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então Deus procura glória, procura honra e procura gratidão. E o diferencial é que ele também louva e retribui a performance positiva. Ele não fica apenas no viés neutro. Sabemos que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vem traz consigo o seu galardão. E aqui temos a menção do louvor de Deus, que é alcançado quando nós correspondemos aos seus padrões. Então, isso é encorajador. Deus não é apenas um Deus que pune, mas um Deus que também aprecia a obediência, e se nós entendemos o que Ele espera de nós teremos o seu louvor. Glória a Deus por isso. Se iniciarmos então o capítulo 3, então Paulo está fazendo uma pergunta. E essa pergunta ele faz diante do seguinte pano de fundo. No final do capítulo 2, ele esclareceu que aquele é um judeu verdadeiro, que o é também no interior e não apenas no exterior. Ele também esclareceu de que se alguém fizer a vontade de Deus, não pertencendo ao povo judeu, que isso também recebe o seu reconhecimento aos olhos de Deus. E diante desse pano de fundo, ele coloca essa pergunta. Será que então ainda tem alguma vantagem qualquer de ser um judeu? Porque então, tanto faz se alguém é judeu, se é grego, se é brasileiro.
E aí Paulo diz, não, não é bem assim. Was ist der Vorteil des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Viel in jeder Hinsicht. Muita, em toda maneira. Also in verschiedenen Beziehungen ist es sehr gut und vorteilhaft, ein Jude zu sein. Portanto, em diversas conexões e relações, é vantajoso ser judeu. Einen Punkt nennt er dann Vers 2. E um desses pontos ele menciona no versículo 2. Diesem Volk und keinem anderen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Pois a este povo e a nenhum outro foram confiadas as palavras de Deus. In Kapitel 9 des Römerbriefs No capítulo 9 da Epístola aos Romanos, zeigt er noch weitere Vorzüge auf, Vorteile auf. Paulo mostra mais outras vantagens. Kannst du mal bitte lesen, Verse, Kapitel 9, Vers 4 und 5. Vamos ler os versículos 4 e 5 do capítulo 9 de Romanos. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Sie hatten also gewaltige Vorrechte, dieses Volk der Juden. Portanto, esse povo dos judeus tinha enormes vantagens, privilégios. Das, was Gott diesem Volk hat sagen lassen, Aquilo que Deus deixou dizer a este povo, das haben sie sehr gut aufgeschrieben. eles anotaram, fixaram por escrito de maneira muito boa. Generation auf Generation überliefert. Isso passou de geração a geração Mit einer Präzision, die ihresgleichen sucht. com uma precisão que é ímpar. Sie sind ihnen anvertraut worden, diese Aussprüche Gottes. Essas palavras de Deus lhes foram confiadas. Das waren damals das, was Gott gesagt hat im Gesetz, Naqueles dias foi aquilo que Deus disse na lei, in den 10 Geboten, nos 10 mandamentos, in dem Teil des Gesetzes, der den Gottesdienst regelte, naquela parte da lei que regulamentava o serviço a Deus, und in dem Teil des Gesetzes, der das Zusammenleben der Menschen untereinander e regelt. também naquela parte da lei que regulamentava a convivência das pessoas umas com as outras. Darüber hinaus hatte dieses Volk viele Aussprüche von Propheten erhalten. E além disso, esse povo também havia recebido muitas palavras dos profetas. Eine Fülle von Mitteilungen Gottes, Uma enorme quantidade e plenitude de comunicações divinas. und das hat kein anderes Volk auf dieser Erde. E isso nenhum outro povo nessa terra tem. Das ist einzigartig, ein Alleinstellungsmerkmal Isso aller é, Völker. isso é algo único. É uma característica que coloca esse povo à parte de todas as demais nações. Das ist einerseits ein großer Vorteil, Por um lado, é uma grande vantagem. aber wir haben gesehen in den Versen vorher auch eine große Verantwortung. Mas nós vimos nos versículos anteriores que isso também traz consigo uma grande responsabilidade. Dann fährt Paulus in den folgenden Versen fort E aí Paulo está seguindo nos versículos seguintes, und er sagt, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. e ele diz: Deus é fiel. Ele assegura a sua palavra. In zweierlei Hinsicht. E isso em duas direções. Erstens ist er treu, die Verheißungen zu erfüllen, die er den Erzvätern gegeben hat. Primeiro, ele é fiel para cumprir aquelas promessas que ele deu aos pais. Klammer auf. Abrindo parênteses. Wer hat sich heute schon gefreut über die Verheißung, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu holen? Quem já se alegrou hoje, no dia de hoje,
pela promessa do Senhor Jesus, que ele prometeu voltar e nos buscar para si. Vielleicht heute. Talvez hoje. Schon gefreut? Já se alegrou por isso? Wie oft denken wir daran? Quantas vezes pensamos nisso? Einmal im Monat? Uma vez por mês? Einmal in der Woche? Uma vez por semana? Mindestens einmal am Tag? Pelo menos uma vez por dia? Klammer zu. Fechando parênteses. Also, Gott steht treu zu seinen Verheißungen Portanto, Deus, ele permanece fiel quanto às suas und promessas. wird alle Verheißungen erfüllen. Ele há de cumprir todas as suas Hat promessas. alle erfüllt in der Vergangenheit. Ele tem cumprido a todas no passado Wird alle erfüllen, die noch in der Zukunft liegen. e cumprirá a todas que ainda são futuro. Ein Vers dazu aus Josua 21. Versículo quanto a isso, do livro de Josué, capítulo 21. Nein, 23, Vers 14. 23, versículo 14. Josué 23, 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Das ist die Treue Gottes Esta fidelidade de Deus, in der einen Beziehung. com vistas a uma coisa. Aber auch in einer anderen Beziehung ist Gott treu Mas também quanto a outro tipo de relacionamento, Deus é fiel und wird sein Wort erfüllen e cumprirá com a sua palavra. in Bezug auf Gericht. Isso é em vistas ao juízo. Hat Gericht angekündigt über alle, die nicht glauben. Ele preanunciou o juízo sobre todos aqueles que não creem. Und auch in dieser Beziehung ist Gott treu E também, com vistas a isso, Deus é fiel und wird Gericht bringen über alle Gottlosen. e trará o juízo sobre todos os incrédulos que não têm Deus. Jetzt sagt er in Vers 3, wird etwa der Unglaube einiger aus dem Volk Israel? Aí ele diz no versículo 3, pois que? Será que a incredulidade de alguns entre o povo de Israel, Hat das einen Einfluss auf die Treue Gottes? será que isso agora influencia de alguma forma a fidelidade de Deus? Nein, E a resposta é não, das sei fern. de maneira nenhuma. Gott steht zu seinem Wort völlig unabhängig davon, wie die Menschen reagieren. Deus, ele mantém a sua palavra independente de qualquer reação que o ser humano possa ter. Während Paulus bisher zum Teil sehr harte Worte für die Juden gebraucht hat, Enquanto Paulo, até aquele momento, tenha usado palavras bastante duras, em parte, para descrever os judeus, formuliert er jetzt sehr höflich und wohlwollend. agora ele está usando formulações mais gentis e com muita boa vontade. Wenn einige nicht geglaubt haben. Ele diz aqui, se alguns não creram, se alguns foram incrédulos. Was glaubt ihr? Haben 25% geglaubt und 75 nicht oder umgekehrt? O que vocês acreditam quanto ao povo de Israel? 25% não creram e 75% sim, ou talvez a relação inversa? Es gibt einen Hinweis in 1. Korinther 10. Temos indício para isso em 1 Coríntios, capítulo 10, Im Rückblick auf die Wüstenreise. onde temos uma retrospectiva da viagem pelo deserto, Und da heißt es, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. e ali diz que Deus não se agradou na maioria deles. Paulus formuliert hier in Römer 3 sehr wohlwollend, E assim, Paulo aqui em Romanos 3, ele está formulando as coisas de uma maneira bastante com boa vontade, aber die Kernaussage ist, mas o cerne da afirmação é: Unglaube ändert nichts an der Treue Gottes. a incredulidade não muda em nada a fidelidade de Deus. In den folgenden Versen, Vers 4, Nos versículos seguintes, a partir do versículo 4, kommen
dann verschiedene Behauptungen des Unglaubens vor uns. Diversas afirmações que a incredulidade faz estão diante de nós. Und auch diese Behauptungen ändern nichts an der Treue Gottes. E também essas afirmações não mudam em nada a fidelidade de Deus. Er wird seine Verheißungen erfüllen Ele cumprirá com as suas promessas und er wird Gericht bringen über die Gottlosen. e ele também trará juízo sobre os incrédulos. Egal, was Menschen dazu sagen, Tanto faz o que os homens vão dizer. Gott ist treu und Deus, steht zu seinem Wort. Deus é fiel, mantendo a palavra dele.